Tratar de uma análise de uma obra adolescente do final dos anos 90 e início dos anos 2000 não é uma tarefa nada fácil. É possível perceber facilmente um certo padrão em todas essas obras: humor ácido, sexualidade explícita e violência beirando o gore. Obras tão documentais e próximas da realidade em ambientes nocivos que chegam a ser desconfortáveis. Essa onda pode ter o seu valor histórico como documentários e podem ter causado grande dor de cabeça para pais conservadores, mas mesmo para padrões atuais, ainda são fortes demais para muitos estômagos, se colocando em uma linha tênue entre o informativo e o desnecessário, para dizer o mínimo. Gumo, ou Vida Sem Sentido, na tradução que recebeu no Brasil, é mais uma delas. Dirigido pelo estreante Harmony Korine, é fácil confundir a produção com mais uma das mirabolantes e desnecessárias obras de Larry Clark, como Kids e Ken Park, que se situam nessa mesma onda documental. Diferente dessas duas, Gumo não trata de uma juventude transviada e em um núcleo fechado, mas sim de uma cidade e uma classe inteira, ainda dando maior destaque para a infância e adolescência, mas sem esconder que o problema era muito mais amplo, deixando de demonizar os jovens e delegar-lhes toda a culpa, mas ao invés disso, revelando a febre do vazio e niilismo que se manifestava de diferentes formas e maneiras nesses personagens, os classificando como de fato vidas sem sentido. Em sua trama, Gumo possui uma infinidade de personagens, todos habitantes de uma pequena cidade no interior do estado americano de Ohio. Desde o jovem Solomon, seu primo Tumblr, até muitos outros que a trama sequer se preocupa em nomear, todos parecem ter em comum a apatia e o fato de terem crescido em ambientes disfuncionais. Expostos diariamente à pornografia, à violência, às drogas e às bebidas, não é de se admirar que muitos deles já tivessem abandonado a escola antes mesmo de completar o fundamental. E mesmo aqueles que mal pareciam ter deixado a infância, como no caso de Solomon, já eram capazes de falar de forma madura sobre sexo, com o protagonista, por exemplo, tendo até mesmo uma cena onde se encontra com uma prostituta, mesmo não aparentando ter mais do que 13 anos de idade. E como já dito, essa febre de violência e banalidade não se restringe à dupla com mais tempo de tela, mas a todos os demais personagens, se manifestando de diferentes formas. O garoto com capuz e coelho, por exemplo, que inicia a obra com seu monólogo silencioso sobre a banalidade, fumando, urinando e cuspindo sobre os carros que passam na rodovia abaixo, mostra que mesmo a depressão já havia chegado para esses personagens, mesmo tão jovens, e que apesar de haverem escolas, formas de entretenimento educativas e pessoas bem intencionadas tentando ajudá-los, ainda assim a maldade também existia de forma concomitante, e essa era bem mais preparada para tomar a mente das crianças. Uma das demonstrações mais fortes de como a violência já estava banalizada é o momento em que o garoto com capuz e coelho finge ser baleado, demonstrando conhecer perfeitamente as reações de uma pessoa baleada, além de também aguentar em silêncio toda a humilhação e violência verbal dos outros garotos, que o consideram gay por usar aquele capuz. E por isso, direcionavam ofensas homofóbicas contra si, as quais variavam desde as mais inofensivas, por assim dizer, até as mais pesadas e cruéis, escancarando o fato de que jovens e adolescentes estavam crescendo para se tornarem preconceituosos, crescendo para destruírem o psicológico uns dos outros, sem dó nem piedade. Mas, sem sombra de dúvidas, o fator crucial da trama de Gumo está na manifestação da banalidade da violência e a matança desenfreada de gatos nessa cidade, os quais eram vendidos para o restaurante chinês dali. Solomon e seu primo se aproveitam dessa forma relativamente fácil de ganhar dinheiro, não demonstrando nenhum remorso em matar felinos, que nada haviam feito para si, inclusive utilizando maneiras bem cruéis para fazê-lo. Em um dado momento da obra, quando uma concorrência de outro garoto surge no negócio desses meninos, além de invadirem a casa do novato, ainda matam a avó dele, que respiravam com a ajuda de aparelhos, simplesmente porque ele havia cruzado o caminho dos garotos na matança. E novamente, ao matarem a velha, o fazem sem qualquer esboço de remorso ou reação de culpa. Até mesmo o assassinato já estava banalizado. E indo além da violência, também é abordada a forma como a sexualidade já havia se tornado banal e comum, mesmo para crianças, com a presença de garotas nuas na frente de outras meninas mais novas, falando sobre sexo e garotos. E também como pessoas com deficiência ou qualquer tipo de dificuldade de socialização estavam sujeitas a serem excluídas e mantidas em isolamento. A garota que canta durante o primeiro ato, por exemplo, a qual é acreditada como Dot, claramente sofria algum tipo de transtorno ou deficiência,
e por conta disso, era completamente ignorada por todos aqueles que estavam ao seu redor. Sua vida não tinha valor, ou sequer era reconhecida pelas outras pessoas, que sequer se davam ao trabalho de olhar para ela. Quando raspa as sobrancelhas no terceiro ato, ninguém está lá para dizê-la que irá se arrepender ou que a sua aparência ficará estranha. Ela apenas o faz, mostrando que estava desacompanhada e abandonada, assim como todas as outras crianças na obra. Com base nisso, já deve ter ficado claro que não existe um rumo ou mesmo um padrão na história de Gumo. Se trata apenas de um amontoado de histórias caóticas sobre crianças e adolescentes realizando atos abomináveis, e esse parece ser justamente o propósito da obra. Uma produção sem sentido, feita justamente para mostrar o quão sem sentido havia se tornado a vida de inúmeras crianças e adolescentes, abandonados à própria sorte em mundos sem regras, educação ou moral, trazendo o que havia de pior na natureza de cada uma delas e cada dia mais próximos de se tornarem criminosos e inúteis. O filme nos fornece a informação de que um tornado havia ocorrido naquela pequena cidade em Ohio e que muitas pessoas haviam sido mortas de forma trágica e cruel, com membros e corpos inteiros sendo arremessados para todos os lados. Entretanto, o fatalismo que tal experiência poderia ter gerado não é aprofundado, muito pelo contrário. Ele não se mostra suficiente para explicar o caos absoluto que se percebe em Gumo, com as verdadeiras razões para aquele universo ter se tornado tão cruel sendo mostradas apenas no terceiro ato, quando a presença dos adultos se torna mais comum, mostrando que, se estavam no limbo, era simplesmente porque isso gera uma tendência vinda de seus pais, que eram tão violentos e caóticos quanto. Os adultos eram igualmente incapazes de lidar com as suas sexualidades, eram igualmente descontrolados, violentos e vadios. A mãe de Solomon, por exemplo, era igualmente problemática com qualquer outro personagem da obra, demonstrando ter problemas de socialização e cognição. Em um dado momento, ela até mesmo aponta uma arma para a cabeça de seu filho, que sequer reage, sugerindo que já estava acostumado com aquele tipo de comportamento partindo dela, e explicando o porquê de ser tão impassível diante da violência gráfica. A icônica cena onde Solomon toma banho em uma banheira imunda e come macarrão ao mesmo tempo, que foi a principal responsável por fazer com que o filme viesse a ser conhecido, além de nojenta, também serve para esse propósito de demonstrar que a infância dessas crianças é abandonada, perdida e negligenciada. Uma geração perdida só pode ser gerada por uma geração perdida antecessora. A vida parece já ter perdido e adentrado um limbo existencial há muito tempo. E com isso, nos tornamos fatalistas, banalizamos a violência e nos tornamos incapazes de falar sobre o que sentimos, o que nos torna violentos, impulsivos e cada vez mais tristes. Gumo pode nem ser um exemplo de violência gráfica, gore ou em roteiro, mas é cirúrgico em demonstrar como nenhum daqueles personagens importa, como nenhuma daquelas vidas realmente importa. Embebido em uma atmosfera indie, se porta com uma crítica direta ao modo como as crianças são criadas no subúrbio, e ao abandono infantil, pois na falta de amor e valores, é fácil cair na desesperança e no vazio, restando saber se esse niilismo é exclusivo da dramatização da trama, ou apenas um reflexo do mundo aqui fora.